e tu discorda disso Isso. porque tu é comunista. Comunista é uma lógica um pouco mais radical da parada. E veio o Gaiofato aqui que chamou o Haddad de príncipe neoliberal do PT. Boa. Tu acha que isso é uma boa definição? Como é que você avalia, por exemplo, um governo tido como de esquerda no Brasil? Tá. Desse que a gente tá vivendo, Lula 3. Vamos lá. Como eu comecei... Tu gostou do Lula 1 e 2? Não. Pra mim, acho que o último bom presidente que a gente teve no Brasil foi João Goulart. Tá. Né? João Goulart foi o último bom presidente que a gente teve no Brasil. Qual é a questão pra mim? Vamos lá. Isso não é negando os méritos da trajetória do Lula, do PT e por aí vai. É uma discordância aqui de estratégia e de tática. No capitalismo, um governo capitalista, ele tem limites muito claros, né, do que ele pode fazer. Dentro desses limites, uma das coisas que é possível é você aplicar uma estratégia política reformista, que é, mesmo não superando o capitalismo, porque você não supera o capitalismo com mero governo, você consegue produzir melhoras na vida da classe trabalhadora, você consegue produzir ganhos, transformações significativas na vida da classe trabalhadora. Um exemplo de uma reforma. No Brasil, até a Constituição de 88, não existia sistema de saúde público. Só tinha os INAMPs, que era basicamente uma cobertura de saúde para quem tinha carteira assinada. E quem não tinha carteira assinada? Estava descoberto, dependia de caridade ou não ia no médico, morria e era isso. O SUS muda a lógica de saúde no Brasil, bem ou mal, com todos os problemas, mas todo mundo tem, teoricamente, acesso à saúde na média, na alta e na atenção primária, né? Na atenção primária, na média e na alta complexidade. Uhum. Perfeito? Então, o SUS foi uma reforma. Aquilo mudou a dinâmica da saúde no Brasil. Tem um antes e um depois do SUS, beleza? Qual é a minha questão com o governo Lula? O governo Lula nunca lutou por reformas no Brasil. Então, a gente está falando do quinto governo petista, em que as promessas de campanha do Lula, ele nunca lutou para colocar em prática, para fazer uma reforma agrária, para fazer uma reforma política, para fazer uma reforma da mídia, para fazer uma reforma da educação, uma reforma urbana. Isso não significa que o governo Lula não tenha feito políticas públicas importantes, como Luz para Todos, o Programa Cisternas do Nordeste, o Bolsa Família, ampliação das universidades públicas, etc. Só que política pública, ela tem uma duração menor, um efeito menor, acaba que troca o governo, a política pública acaba, né? Uhum. Porque é menos profundo, é menos enraizado na sociedade e não resolve os problemas de maneira mais estrutural. Hoje, o governo Lula, eu classifico como um governo neoliberal. O elemento central do governo Lula é neoliberal. Por que é neoliberal? Porque a equipe econômica dirigida pelo Fernando Haddad tem como prioridade o que a gente chama de ideologia de austeridade. O que é isso? É a ideia que é preciso, de maneira permanente, reduzir o tamanho do Estado, cortar gastos, reduzir a presença do Estado na economia, reduzir direitos sociais e, claro, cortar gastos só os gastos que atendem a classe trabalhadora. Então, quando o governo Lula aprovou um novo teto de gastos, chamado de arcabouço fiscal, ele limita o crescimento da despesa pública a 2,5% ao ano. Né? Uhum. Não, a despesa pública não pode crescer mais do que isso. Aí tu me pergunta, isso é muito ou é pouco? É a menor média de gasto público desde o fim da ditadura empresarial militar. É uma média menor do que do governo FHC, governo Lula 1, governo Lula 2, governo Dilma, governo Temer, até do que o governo Bolsonaro. Então, se o Brasil, a gente tem analfabetismo, tem déficit de moradia, a gente tem problema no SUS, tem problema no transporte, como é que você vai limitar o crescimento do gasto público e vai resolver esses problemas? Você não vai. Na prática, inclusive, o tamanho do Estado na economia dos serviços públicos vai se reduzir ano após ano. Então, esse é o núcleo central da política do governo Lula. É uma política de austeridade, é uma política de corte de gastos. Aliado a isso, o Lula, ele simplesmente ignorou todas as suas promessas de campanha. Então, não teve picanha. Essa nem é a promessa central, porque essa era mais um slogan, né? Mas em 2022, quando o Lula foi para Recife, eu tava lá no palanque do lado dele, né? Ouvi, inclusive, as promessas da boca dele, assim, do ladinho, do meu ouvido. O Lula prometeu restatizar a Eletrobras.
ignorou a proposta, não toca no tema. Lula prometeu reestatizar as refinarias da Petrobras privatizada, né? A Landolfo Alves, a Isaac Sabá, a Clara Camarão. Só para tu ter ideia, o povo do Amazonas paga um dos combustíveis mais caros do Brasil, sendo um dos estados mais pobres do Brasil, porque a única refinaria da Petrobras que existia no norte do Brasil, que fica no Amazonas, foi privatizada pelo governo Bolsonaro, comprada pelo Atem Group, que é um grupo privado que controla a refinaria e controla a importação de combustível. Então eles deixam a refinaria funcionando abaixo da sua capacidade de maneira proposital para precisar cada vez mais importar combustível, porque é mais lucrativo vender o combustível importado do que produzir na própria refinaria que era da Petrobras. Aí tá o povo amazonense, que é um dos povos, que é uma das populações mais pobres do Brasil, pagando um combustível que vis-a-vis é mais caro que o combustível pago pelo paulistano, por exemplo. Todas essas promessas de campanha, o presidente Lula ignorou, né? E aí alguém vai dizer assim, mas Jones, e o Congresso? Veja, é óbvio que o Congresso hoje é um problema. E aí já a gente desenrola mais ideias sobre isso. É lógico que o Congresso é difícil. Mas durante o governo Lula 1 e 2, ele governou com um Congresso muito mais vantajoso, chegou até 80% de popularidade, né? Chegou até a presidência da Câmara dos Deputados, inclusive tu, que é um pouco mais velho, tu vai lembrar que nos anos 2000, a conversa era que o problema não era a Câmara dos Deputados, que o problema era o Senado. Já que chegou a ter o João Paulo Cunha, petista, presidente da Câmara, o Aldo Rebelo, quando era do PCdoB, presidente da Câmara, o Arlindo Quinalha, petista, presidente da Câmara. Qual era o debate que se fazia? A gente conseguindo muita força na Câmara dos Deputados, mas o Senado é difícil, né? Então, a desculpa muda no decorrer do tempo. Mas não teve nunca uma estratégia reformista, uma estratégia de buscar mudanças estruturais para o Brasil. Mas tu acha que ele não quer ou não dá pra fazer? Eu acho que ele não quer. É? Por um compromisso ideológico neoliberal. Eu acho que há um compromisso ideológico na cúpula hoje do PT, não são de todos os petistas. Tem muita gente séria, militante de esquerda, socialistas, tá, como o deputado Renato Freitas, a deputada Natália Bonavides, lá do Rio Grande do Norte. Tem muita gente séria, muito militante e valoroso no PT. Mas a cúpula petista, ela hoje tem uma convicção ideológica neoliberal. Exemplo, o presidente Lula, quando estava em Recife, ele prometeu que não iria privatizar o metrô do Recife. O metrô do Recife é parte da CBTU, que é uma empresa pública federal da União. Beleza, não ia privatizar o metrô, ia retomar o investimento na CBTU, recuperar o metrô do Recife, requalificar o metrô, melhorar o serviço. O presidente fez um acordo com a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, para estadualizar o metrô, passar o metrô para o controle do governo do estado, para em seguida o governo do estado privatizar. Aí, depois que for privatizado, aí chega um aporte bilionário do BNDES para o operador privado fazer as reformas e melhorias no metrô. Peraí, pô. E por que esse aporte de recursos não pode vir enquanto o metrô é público? Aí deixa o metrô sucateado, o metrô não funciona mais aos domingos, vários problemas de limpeza, de segurança, de manutenção, para justificar a privatização, dizendo que vai melhorar. Mas aí vai acontecer com o metrô do Recife a mesma coisa que aconteceu com o metrô de BH, que foi privatizado durante o governo Bolsonaro. Da privatização até hoje, a passagem cresceu 36%, mais de 1.000 trabalhadores do metrô foram demitidos, as obras paradas continuam paradas e o serviço continua uma porcaria do mesmo jeito. Veja, o presidente Lula ele prometeu que não ia privatizar o metrô. Isso não passa pelo Congresso, decisão da presidência. E o presidente simplesmente ignorou a promessa que fez aos metroviários. Então, minha crítica ao governo Lula é que o governo Lula ele não é um governo de politização, de mobilização, de um debate de projeto de país, de um debate de reformas. Isso não significa, evidentemente, desconsiderar o papel da extrema-direita. Isso não significa dizer que o Lula e o Bolsonaro são iguais. A questão central é essa polarização eleitoral, ela acaba não colocando os grandes temas nacionais em debate. É muito ataque para lá, ataque para cá, mamadeira de piroca, Alexandre de Moraes, Venezuela, vai virar uma Venezuela, não vai virar uma Venezuela e tal. E os problemas fundamentais do Brasil, as coisas que são importantes, estratégicas, por exemplo, o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. O que é que são terras raras? Um conjunto de 17 elementos químicos que são fundamentais na fabricação de celulares, de computadores, de placas solares. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Qual é a política do Brasil para industrializar essas terras raras, ao invés de estar exportando in natura e comprando depois o celular, o microfone, o smartphone, a placa solar?
A gente não está debatendo isso. Isso não está colocado no grande debate nacional. Isso não é um grande tema que está mobilizando a universidade, as lideranças políticas, os intelectuais, os movimentos sociais. Isso é também, em parte, responsabilidade do PT. Então, eu, enquanto comunista, eu não sou lulista. Né? Não tem como ser, porque a gente defende um projeto radical de transformação do Brasil e o presidente Lula representa uma força política que a gente chama de social-liberal. O que é o social-liberalismo? A ideia é o seguinte: toda política neoliberal vai se manter intacta. Massa? A gente não vai mudar nada. Então, tudo que o FHC privatizou vai ficar privatizado, o Banco Central vai ficar na mão da banqueirada, o país vai continuar se desindustrializando, o agronegócio vai continuar mandando em tudo. Tá. A economia política fica ali na mesma. Mas, em compensação, a gente faz alguma política social, a gente tem mais preocupação com a população pobre. Ou seja, você mantém a economia política neoliberal com mais preocupação social. Só que mais preocupação social é pouco para as demandas que a gente tem enquanto país. Entendi. Mas, pô, tu tava no palanque com o Lula em 22, sendo que tu já tinha visto os dois governos... Bom, mas vamos lá. Já tinha visto os dois governos dele ali e tu sabia qual que ia ser no fim das contas, né? Mas aí, veja, eu votei em Lula no segundo turno. Eu tava no palanque no segundo turno, é importante pontuar isso. Tá. E aí, no segundo turno, era ou o Lula e do outro lado o Beelzebub. O besta fera. Por falar nisso... do Bolsonaro. Eu entendo, por isso que eu falo, tá bom, já. Mas uma coisa que tu falou aí tem a ver com Lula e Bolsonaro não são iguais. Eu diria que depende do ponto de vista. Opa. Se a gente for falar de animal político, com certeza, eles são completamente diferentes. O Lula é bem mais habilidoso do ponto de vista do jogo político, por exemplo, né? Mas do ponto de vista de endeusamento e de... Pô, eles são políticos de carreira há muito tempo, então a gente já... Tipo, não me surpreende o cara prometer uma parada e não fazer, sabe qual é? Nesse sentido, eu acho que eles são iguais. Então, vamos lá. Vê, é isso, eu votei no Lula no segundo turno porque era contra o Bolsonaro, né? E aí fiz campanha no segundo turno. Eu, inclusive, desde que virei militante, eu nunca votei na centro-esquerda no primeiro turno. Eu acho que a gente... O primeiro turno, inclusive, de uma eleição, serve para você fazer o debate político, para você afirmar projeto. Eu defendo, por exemplo, que a gente tem que ter uma candidatura de esquerda radical em 2026. É isso. Qual é a questão? Do ponto de vista do marco de economia política, o Lula e o Bolsonaro têm, sim, muitas semelhanças, né? Então, tanto com Lula quanto com o Bolsonaro, o Banco Central segue privatizado. Tanto com Lula como com Bolsonaro, o agronegócio segue dominando a agricultura brasileira. Orçamento secreto, só conta o nome. E tal, etc. Agora, tem uma diferença importante que a gente não pode negligenciar. O Lula, ele é um democrata. O Bolsonaro é um fascista genocida. Né? Veja, eu costumo nas minhas palestras e tal, especialmente em espaços um pouco menos politizados, que a galera tá menos acostumada com debate político, eu sempre dou um exemplo para entender o que é o Bolsonaro. Imagina que tu é um prefeito de uma cidade que tem muito morro, que é o caso de Recife, inclusive. 67% da população mora em área de morro, né? Aí tu é um prefeito de uma cidade que tem muito morro. E aí começou a chover. Tá caindo a chuva do fim do mundo, o dilúvio chegou de novo. Aí beleza. Aí chega o técnico da Defesa Civil pro prefeito e diz assim: prefeito, começou a chover, a gente tem pessoas que moram em situação de risco, é importante dizer para as pessoas que cuidado com os eletrodomésticos, com curto-circuito e por aí vai. Aí o prefeito vai para as redes sociais e diz exatamente o contrário. Ó, pode usar todos os eletrodomésticos, pode fazer tudo, não se preocupe com nada. Aí depois chega o técnico da Defesa Civil e diz assim: prefeito, ó, a gente tá vendo que tem várias situações de risco e tal, e é melhor as pessoas que moram em áreas de risco saírem das suas casas e irem para abrigos. Aí o prefeito vai e fala assim: não precisa sair de casa não, fica todo mundo aí, tá de boa. Aí chega o técnico da Defesa Civil e fala assim: prefeito, a gente precisa que as pessoas vão para o abrigo, senão as pessoas vão morrer, os morros estão na boca de desabar. Aí chega o prefeito e diz assim: não, fica todo mundo no abrigo, vai para abrigo não, e quem for para abrigo pode pegar doença, porque tem doença em abrigo, tem sarna em abrigo. Aí tu vê que 500 pessoas morreram na chuva.
Veja, essas mortes são responsabilidade do prefeito. Porque se ele tivesse seguido as recomendações da Defesa Civil, tivesse orientado certinho, as pessoas que têm influência, inclusive, na liderança política, teriam, talvez não um ou outro, mas a maioria teria cumprido as recomendações e as pessoas não teriam morrido. Foi isso que o Bolsonaro fez durante a pandemia. O Bolsonaro, a OMS dizia, tem que fazer uma política de isolamento social porque o contágio do Covid-19 se faz quanto mais presença social. O Bolsonaro estimulava não isolamento social. A OMS dizia, tem que usar máscara porque a máscara é um dos meios mais eficazes de evitar a propagação do vírus. Aí o Bolsonaro ia, dava declaração contra as pessoas usarem máscara. E ele mesmo aparecia sem máscara. A OMS dizia, quando apareceu a vacina, tem que tomar vacina porque a vacina é o único meio de tratamento para evitar a Covid-19. Aí o Bolsonaro ia e falava contra a vacina. O Bolsonaro, é importante lembrar, o Bolsonaro e o Paulo Guedes foram contra o auxílio emergencial de R$600. Eles foram contra, eles foram derrotados no Congresso. Eles perderam no Congresso, mas eles eram contra. Eles queriam que não tivesse auxílio nenhum para as pessoas. Então, veja, no Brasil morreu mais de 600 mil brasileiros durante a pandemia, dentre outras coisas, porque o presidente da República sabotou todas as orientações científicas dadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para a gente enfrentar o vírus. O Brasil teve recorde de mortes. Eu tive pessoas próximas a mim que, infelizmente, caíram na influência do presidente. Eu tive um ex-sogro meu, por exemplo, que ele morreu. Ele morreu porque ele dizia que não existia vírus não, que era uma gripezinha. Ele pegou a Covid-19, não foi no hospital, não tomou vacina e acabou morrendo. Era um cara de 50 anos que até então era relativamente saudável. Sabe? Então, assim, o Bolsonaro é um genocida, inclusive é um absurdo. O Bolsonaro está sendo preso por golpe de Estado. Esse ponto é muito importante, veja. O Bolsonaro não está sendo preso por ter matado mais de 600 mil brasileiros. Por ter deixado o Ministério da Saúde aquela bagunça, trocando de ministro o tempo todo. O Bolsonaro não está sendo preso por ter privatizado a Eletrobras. No final do governo, na Bacia das Almas, um negócio totalmente fraudulento. O Bolsonaro não está sendo preso por ter privatizado as refinarias da Petrobras, por ter feito a reforma, contra a reforma da Previdência, que ataca a aposentadoria no Brasil. O Bolsonaro está sendo preso só por golpe de Estado. O Bolsonaro deveria ser preso por genocídio. O que o Bolsonaro fez na pandemia brasileira, a gente não pode nunca esquecer. E vai chegar um momento, inclusive, da história brasileira, que a gente vai tratar o Bolsonaro tal qual um alemão normal trata Hitler. A gente vai olhar no passado, vai olhar na história e vai dizer assim, esse cara representa na história brasileira um projeto genocida ao ponto, inclusive, que quando tava morrendo 5 mil, 6 mil brasileiros por dia, o cara tava imitando gente sufocando. Lembra disso? Fazendo graça com a dor das famílias que estavam perdendo seus entes queridos. Então, assim, a gente nunca pode esquecer isso. Veja, o Lula é um democrata, com todas as críticas que eu tenho ao Lula, as disputas políticas, porque é isso, eu não sou petista. Eu quero que a esquerda que eu defendo, ganhe a liderança da classe trabalhadora brasileira. Mas assim, o Bolsonaro é um genocida e o Lula é um democrata. Isso é uma diferença fundamental. Outra coisa conecta a isso. Se eu estiver falando muito, me interrompa. Vai lá, eu sei. Vai lá. E aí, que é a família Bolsonaro agora, né? Liderada pelo aquele criminoso do Eduardo Bolsonaro, os caras estão se articulando com a potência estrangeira para atacar o Brasil. Veja, outro exemplo que eu acho... Tu acha que ele tem essa bala toda, o Eduardo Bolsonaro? Tu acha que boa parte do que tá acontecendo tem a ver com a influência dele? Não, mas não é bala dele. É o governo dos Estados Unidos aproveitando aqueles entreguistas para atacar o Brasil a partir de alguma legitimidade popular. Porque, veja, se o Trump chega e diz assim... Alô, brasileiros, eu quero tomar as terras raras de vocês, eu quero que vocês parem de usar o Pix e usem meios estadunidenses de pagamento, eu quero que vocês abram mais sua economia. Pô, a galera diz assim, ei, pô, peraí. Mas quando você coloca o caso do Bolsonaro no meio e vem com esse discurso de liberdade de expressão, de censura e tal, como existe uma base de extrema-direita que come esse discurso, você dá uma legitimidade popular, ainda de alguns setores, para um interesse estratégico do imperialismo estadunidense. Então não é que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo mandem nada. Eles aceitaram
ser bucha de canhão, ser boi de piranha para uma estratégia dos Estados Unidos de atacar o Brasil. Aí, o que é que eu gosto de fazer? Maneira didática. Gente, se fosse nos Estados Unidos, isso poderia acontecer? Assim, poderia acontecer um grupo político dos Estados Unidos articular com a China e fazer campanha para a China atacar os Estados Unidos? Não. Ele seria caçado, seria preso e provavelmente fuzilado. Pena de morte. Né? Cadeira elétrica e as porra. Vamos pensar o contrário. Se fosse na China, poderia um grupo de deputados da Assembleia Nacional do Povo articular com o governo dos Estados Unidos para atacar a China? Isso pode acontecer? Não. Eles seriam caçados, presos e provavelmente também fuzilados. Então, assim, se não pode acontecer nos Estados Unidos, se não pode acontecer na China, por que pode acontecer no Brasil? A gente é mais feio, velho? Como é que é isso, assim, velho? Entendeu? Então, assim, a família Bolsonaro, eles estão praticando um crime contra o Brasil. E aí, esse povo tem vergonha, não tem nem vergonha na cara de se dizer patriota. O Eduardo Bolsonaro, ele deveria ser preso. Paulo Figueiredo também, ele deveria começar a perder o mandato de deputado. Eles deveriam ser presos. E aí, muito concretamente, para mim, todo deputado que defender a aplicação da lei Magnitsky no Brasil deveria perder o mandato. Porque o cara tá defendendo uma potência estrangeira atacar o seu país. É isso mesmo? Eu tô defendendo que uma potência estrangeira, e no documento do Trump tá muito claro. O Trump, por exemplo, ataca o Pix brasileiro. Por que o Trump ataca o Pix? Porque como o Pix é um aplicativo nacional brasileiro, os dados de transação financeira, cada vez que a gente usa o Pix, não tá ficando com a Meta, não tá ficando com o Google. Então, se a gente usasse, por exemplo, o WhatsApp Play ou o Google Play, cada vez que a gente fizesse uma transação financeira, esses dados iam ficar com as Big Techs dos Estados Unidos. Aí fez uma aliança, as empresas financeiras dos Estados Unidos, Visa, Mastercard, junto com as Big Techs, que estão incomodadas com o Pix, porque o Pix tira mercado dessas empresas e os dados não ficam com elas. Aí, é isso mesmo? Aí você tá atacando um aplicativo de pagamento brasileiro, em que os dados não são diretamente controlados pelos Estados Unidos, e você tá servindo de instrumento para uma potência estrangeira agredir o seu país. Isso não existe não, isso era cadeia.